Olá, estamos começando mais um Empoderação. Tem uma pergunta. Estão prontos para falarmos sobre racismo ambiental? Não adianta falar que é mimimi, que é historinha, que a gente vê racismo em tudo. Não adianta, não é sobre isso. Exatamente por isso que eu quero que você preste atenção nas nossas convidadas, preste atenção sobre o que nós vamos falar hoje e depois você volta e me conta o que você achou a partir da história, da trajetória dessas duas mulheres que estão aqui conosco hoje no Empoderação e a realidade dos locais onde elas vivem. A conversa é sobre eventos climáticos extremos, como o calor excessivo e as fortes chuvas, que acontecem, e também sobre território, ciência e desigualdade. Quando a gente fala de emergência climática, muitas vezes esse debate ele parece distante, né? A gente vai falar da Serra da Misericórdia, a gente vai falar de quilombolas. Não é. Não está distante de nós, e mesmo se estivesse, também é uma responsabilidade nossa estarmos juntos coletivamente, pensarmos soluções e ações para essas situações. Convido, fica comigo, vem cá, vamos conversar juntinhos, porque hoje tenho duas entrevistadas muito potentes aqui, a Ana Tobossi, ativista antirracista e integrante da comitiva de mulheres negras, a COP30, de Crioula, e a Fran Paula, que é quilombola, engenheira agrônoma e pesquisadora em saúde e ambiental. O Empoderação está te convidando, vem! Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Então, vou fazer agora a apresentação aqui mais detalhada, mais formal, digamos assim, das minhas convidadas. Eu começo com a Ana Tobossi, que está aqui presencialmente com a gente no nosso estúdio. Ela é uma mulher preta, mulherista. Mulherista. O que é mulherista? Mulherismo, ele é um movimento diferente do feminismo. Eu passei a vida inteira pensando na diferença, nessas diferenças. Inclusive, quando era criança, a gente precisa brigar para trabalhar ou a gente já nasce trabalhando enquanto mulher preta? Mulher preta já nasce trabalhando. E aí eu conheci o mulherismo, pensar nessa construção coletiva, porque uma mulher de favela, ela não tem como lutar sozinha. Então, a construção do mulherismo, ela se dá homens e mulheres, é a mulher na favela que bota a cara na frente do fuzil, é a mulher que vai para frente. E, como uma companheira dizia, o escárnio ele é coletivo. Então, eu não tenho como separar homens de mulher sendo uma mulher favelada. Ok, vamos detalhar mais isso. Ana Tobossi, mulher preta, mulherista, nascida e criada na Vila Cruzeiro, na favela do Complexo da Penha, aqui na zona norte do Rio de Janeiro, ativista, militante antirracista, promotora popular de saúde antirracista, educadora popular, e ela atua integrando a coordenação do Centro de Integração na Serra da Misericórdia e também integrante da comitiva de mulheres negras rumo à COP30 de Crioula. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, uma grande honra, um grande prazer estar aqui com essa proposta linda. Obrigada. Que me traz aí memória de luta, de vida. Estou muito feliz de estar aqui com você. Que alegria! Com vocês, né? Conosco, porque a gente tem aqui juntinho a Fran Paula. Está online a Fran, porque ela não está aqui no Rio de Janeiro. Ela é quilombola do Pantanal de Mato Grosso, engenheira agrônoma, pesquisadora em saúde e ambiente e coordenadora da Aliança Científica Antirracista. Fran, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi, Gostaria aqui de agradecer essa oportunidade, de encontros e reencontros, Cumprimentar a Ana também, E dizer que estamos, à disposição para poder fazer esse diálogo de um tema que é emergente, E super importante de ser discutido no Brasil. Bom, já fiz a apresentação de vocês. Agora, Ana, eu sempre vou começar aqui normalmente pela Ana, porque ela está aqui do meu lado, então fica mais fácil. Visualmente fica mais fácil. Ana, para quem não te conhece, quem é Ana Tobossi? Ana Tobossi é uma mulher preta que nasceu na favela. Adoro dar essa carteirada, porque eu não dei aquela voltinha no centro para nascer na maternidade. Então, eu nasci na Vila Cruzeiro, onde eu me criei. Eu sou mãe solo de 2 filhos, Maria Eduarda e Miguel Arcanjo, minhas preciosidades, Eu acho que eu sempre fui ativista, Eu acho que eu sempre fui
questionadora. Eu acho que eu penso, né? A gente vai chegando a uma idade que eu não vai falar a minha idade aqui não, né? Não, fica à vontade, fica à Que eu vontade. não vou revelar, mas assim, nesse momento de olhar, de se olhar e de se entender, né? Enquanto de tantas coisas que vêm acontecendo, e eu acho que o que eu gosto de ser é essa mulher que não se conforma, sabe? E essa luta, né, o ativismo, ele faz com que a gente encontre outras pessoas que não se conformam, outras mulheres que também não se conformam, e a gente aumenta, né, engrossa as nossas vozes e a gente aumenta os nossos passos. E eu acho que eu sou essa mulher esperançosa. Esperançosa, muito bom, gostei. E agora, Fran, Paula, o que você gostaria que as pessoas soubessem da sua trajetória, né, que eu não abordei aqui? Quem é Fran? Você é do Mato Grosso mesmo ou não? Sim, sou mato-grossense, né? Tô aqui no Pantanal, né? Então, sempre me coloco nesse lugar dessa mulher com o pé no território, né? Sou quilombola, então acho que, né, carrego aí uma história, né, de muitas pessoas e muita gente, né? Um ser coletivo. E por pensar, né, e me entender dentro de uma sociedade comunitária, coletiva, né? Eu tenho já um bom tempo me dedicado, né, né, até por uma escolha, né, do meu território, né, de ser uma porta-voz, né, das demandas e pautas, né, das comunidades quilombolas no Mato Grosso, no Brasil. Eu integro a CONAC também, que é a Coordenação Nacional de Comunidades Negras Rurais Quilombolas, e estou nesse lugar, né? Um pé no território e também incidindo aí em espaços, né, acadêmicos, no campo da pesquisa, mas também da incidência política, né, na busca por direitos e reparação, né, histórica junto ao nosso povo quilombola. Ana, que bom que você está aqui, também Fran, estou muito feliz com vocês duas. E vocês falaram de território, vocês têm um orgulho, uma alegria de pertencimento, né, Ana? Exatamente. Exatamente. Eu, a partir de algumas leituras, Fran, hoje eu também me sinto, né, essa quilombola em diáspora, né? Vila Cruzeiro era um quilombo. E uma violência tão grande desse apagamento da nossa história é que eu só soube disso há bem pouco tempo, né? E entender que você faz parte daquela história, que os meus ancestrais, de tudo que foi atravessado e apagado, eu tenho um orgulho muito grande de tentar esse resgate, sabe? Então é muito importante afirmar o meu território, de falar que eu sou daqui, eu pertenço aqui. Isso é muito forte em mim. Então esse resgate da memória, essa reconstrução enquanto mulher preta, enquanto tudo que disseram não e a gente vai atrás desse sim. E eu só consegui isso a partir desse momento que eu me entendo integrando aquele lugar, sendo parte daquele lugar de fato. Fran, e para você, o que é esse pertencimento? Bom, a gente vive, né, em uma área coletiva, né? Mora junto, se alimenta junto, cuidado, né, coletivo. E o que vários territórios quilombolas enfrentaram, né, como a Ana traz, né, a sua fala, é um processo de, né, urbanização muito grande, né, com essa história sendo, não por acaso, né, uma tentativa de apagamento, né, cultural, né, histórico. Para mim, o território é o lugar onde, né, eu me encontro, né? E eu não sei porque, como eu fui criada, né, dentro de uma perspectiva muito coletiva, e às vezes sair deste território,
me coloca, né, e me expõe a processos de violações muito grandes, né? Principalmente numa sociedade como a brasileira, né, que reproduz de forma muito cruel, né, violações de direitos junto às populações afrodescendentes, quilombolas, seja, né, no urbano, seja no rural. Então, o território, para mim, é um lugar sagrado, é um lugar de cura, é um lugar onde se promove saúde, alimentação saudável, e está intrínseco, né, em nós. Então, pensar que, né, enquanto mulher quilombola, né, o território sempre vai ser, estar, né, conosco, presente, né, seja no falar, seja na forma de se posicionar, né, diante, né, dessa sociedade que é ainda muito racista, né, e de forma geral. Ok, falando agora sobre racismo ambiental diretamente, eu queria que vocês explicassem o que é o racismo, principalmente pela perspectiva de vocês, né, que vivem aí realidades sociais tão diferentes, locais diferentes, pensando sempre coletivamente, mas com com coisas muito distintas, né? Então, Ana, o que é o racismo ambiental, principalmente pela perspectiva de quem mora na comunidade? O racismo ambiental, né, falando na perspectiva da favela, eu acho que ele consegue ser muito mais além do que o que a gente acaba sendo ensinado, porque eu lembro que enquanto falavam, que eu lia ou falavam que o racismo ambiental eram as questões de, porque uma indústria vai colocar ali, despejar, porque aquela comunidade é preta, tem uma coisa de teoria e que foi cunhado nos Estados Unidos, sabe, assim, de muito longe, né? E aí eu ficava assim pensando, como é que a gente consegue trazer isso para a nossa realidade? Porque quando eu falo em conceito, somente conceito, a favela ela não se sente ali, né? Então não tem nada a ver com a gente, então não é isso aqui. E aí começando a entender os vários tipos, porque o racismo ambiental ele vai passar por várias camadas, né, desse racismo, entendendo que cada território ele tem suas especificidades. O racismo também vai ter as especificidades de acordo com o território. Então, hoje, a partir da própria formação com crioula e da própria vivência local, eu posso afirmar que eu tenho uma concepção completamente diferente do que eu aprendi sobre o racismo. O racismo ambiental, ele está no nosso dia a dia, e nem falando ainda sobre impactos, né? Mas é esse atravessamento do momento que você levanta e você não tem aquele hábito que você tem. Levanta, vai lá e toma um banho e escova os dentes. É quando você não tem esse ir e vir, quando você não tem esse direito de estar, de ser, também, né? Quando você tem seu espaço violado, porque que naquele lugar pode, também é. Então eu acho que a partir do território de favela, o racismo ambiental ele precisa ser entendido de uma outra maneira, inclusive a academia trazer esses outros pontos de vista, esses outros conceitos, porque quando se coloca só o que foi pensado em 1960, ele não vai atender e a gente não vai entender, né? A maioria não vai entender que o que a gente atravessa e o que nos atravessa é um racismo ambiental. Então eu acho que a gente já está no momento de pensar e dialogar com os próprios territórios, essas outras maneiras, porque você também só se defende, você só vai pleitear políticas públicas se você entende que você está sendo violentado. E aí sair da teoria e trazer para cada realidade e entender que esse enfrentamento ele vai se dar de forma diferente. Fran, eu queria ouvir também a sua colocação nesse sentido aí da especificidade do racismo ambiental, você que está numa outra realidade. Bom, né, falando a partir desse local
né, das comunidades quilombolas, né, que estão no rural brasileiro, né? A gente tem quilombos também urbanos, mas eu vou trazer aqui mais a partir de uma visão das nossas comunidades aqui. Eu estou no Mato Grosso, né? Um estado, né, extremamente, né, com avanço, né, de modelos, né, produtivos e econômicos, né, que provocam muitos impactos, né, ambientais e sociais sobre os territórios, principalmente, né, sobre os territórios indígenas e quilombolas. É o terceiro maior estado em dimensão geográfica do país, né, e de uma forte, né, agricultura ou do agronegócio presente. Então, primeiro, né, pensar em racismo ambiental, né, sendo quilombola e estando nesse contexto, né, e ouvindo a Ana também, é muito desse lugar de que hoje a gente está nomeando como racismo ambiental, né, mas todo o processo de violação, né, contra territórios quilombolas sempre foi e é racismo ambiental, né? Talvez a gente não nomeasse dessa forma, até porque as nossas comunidades são comunidades muito conectadas, né, com a natureza, né, e também dependem diretamente, né, dos bens comuns né, da água, né, da floresta, né, dessa biodiversidade vegetal e animal para sobreviver. Então, todo o ataque a quilombo até hoje, né, existente, sempre foi racismo ambiental. Agora ele toma, né, um pouco um formato de denúncia a partir, né, dessa violação que continua, né? A gente tem vivenciado, né, muito, né, no Mato Grosso, né, impactos sobre os nossos territórios, né, como uma estratégia mesmo de expulsão, né? Então, como o racismo ambiental também revela, né, um modelo, né, de violência, né, e de tentativa de expulsão dos nossos territórios. Nós temos comunidades aqui que estão sendo constantemente pulverizadas, né, por agrotóxicos, né, por venenos que causam impactos diretos não só na saúde, né, da nossa população, mas também do meio ambiente. E como que ao atingir, né, ao gerar impacto ambiental, isso nos atinge diretamente, né? Nós dependemos da água para sobreviver, nós dependemos dos alimentos que são produzidos, né, que também, né, existe no território. Então, como é um processo de violação, né, de um formato, né, que um impacto vai gerando o outro, né? Então, pensando nos territórios quilombolas, o racismo ambiental ele tem sido uma das principais estratégias, né, também de manutenção, né, de violação e de exclusão, né, do nosso povo, do direito à saúde, né, a próprio modo de vida, né? Eu sou de uma comunidade, né, que a gente ainda mantém práticas muito tradicionais, né, de organização social. Então, a gente se orienta, né, pela lua, a gente planta, né, nas fases da lua, né, os ciclos, né, naturais de plantio e de colheita, né, quando são afetados, né, pelas mudanças climáticas, promovem adoecimento, né, seja físico, seja mental, seja, né, espiritual sobre o nosso povo. Então, é uma dimensão muito ampla, né, de como esse racismo ambiental ele vem sendo reproduzido, né, no Brasil. E eu estou falando aqui do Mato Grosso, do Pantanal, mas isso se reproduz e atinge, né, todas as comunidades quilombolas do país, né, em diversos biomas, né. Eu trabalho muito também a partir desse lugar do levantamento de dados, né, e de diagnóstico em outros territórios, e você vê, né, como também essa dimensão do impacto ela tem sido observada de diversas formas, né? Porque o quilombo também ele é diverso, né, no nosso país, principalmente por ser povos que se relacionam direto com o ecossistema, né? Os territórios quilombolas são os territórios que, apesar de tudo isso, mais conservam e preservam biodiversidade vegetal,
né, e animal no nosso país. E, ao mesmo tempo, são territórios que, devido a uma omissão muito grande do Estado brasileiro, não possuem uma segurança territorial e nem acesso a esse território para poder lidar e enfrentar, né, essas consequências. Ô, Fran, a Ana trouxe uma colocação aqui que eu achei interessante, que ela falou também da questão acadêmica, né, de como isso é abordado através da academia e a importância disso. Por isso que eu pergunto para você, você que disse que está na academia, qual é o papel, qual é esse papel e o que você desenvolve, né? Qual é o trabalho que você está fazendo aí na academia, estudando, provavelmente deve ser um mestrado, uma graduação, né, um doutorado. Qual o trabalho que você desenvolve? Bom, eu sou, né, agrônoma na pesquisa dos impactos, basicamente, né, na agricultura, na alimentação, né, mas também atuo numa perspectiva de melhor retratar os territórios quilombolas, né? Academia, de forma geral, eu faço doutorado aí na Federal Rural do Rio de Janeiro, por isso que tem uma conexão também muito grande com o Rio, né? Basicamente, a academia, de forma geral, as pesquisas, né, são recentes no Brasil ao tratar esse debate do racismo ambiental, né? E nem sempre, né, o que se é produzido, de fato, serve, né? Vamos dizer assim, tem contribuído para o enfrentamento do racismo ambiental e dessa condição de desigualdade, né, social, étnico-racial que as populações quilombolas, populações indígenas, né, e afrodescendentes estão enfrentando no nosso país. Então, eu procuro sempre desenvolver uma pesquisa mais crítica e uma pesquisa mais enraizada no território, numa perspectiva também contracolonial. Né? Eu faço parte de uma aliança científica antirracista que é basicamente composta por pesquisadores quilombolas e indígenas no Brasil. E com muita troca metodológica, né, para a gente, de fato, produzir dados, produzir, né, pesquisas que vão fazer um enfrentamento ou trazer uma realidade mais próxima do que a gente está vivendo. Né? Ainda sinto que muitas pesquisas que são produzidas no Brasil sobre racismo ambiental tendem a colocar esses territórios, né, meramente como zonas de sacrifícios. Né? E eu tenho uma crítica a isso justamente porque a gente precisa fazer a denúncia, mas associada a um processo, né, de melhor contextualização dos territórios, né, quilombolas no caso. Né? Os nossos territórios produzem muito vida. E se a gente não traz esse anúncio dessas práticas, dessa saúde, desse equilíbrio ambiental, né, a gente não consegue avançar em mudanças estruturais ou a criação em políticas públicas para o combate a mudanças climáticas, para a adaptação climática, que são temas, né, que foram e que têm sido discutidos mais no Brasil, sem ouvir essas comunidades, o que tem produzido, né, de ações, né, que são importantes para resolver, né, o problema. Então, basicamente, um pouco essa metodologia do anúncio, né, dessas práticas, né, do anúncio, né, dos territórios quilombolas como um lugar de potência, como um lugar que, mesmo diante, né, de muita violação, né, dos impactos do racismo ambiental, vem historicamente resistindo, né? É aquilo, né? Se a gente tem quilombos ainda no Brasil, é porque tem processos e ações, iniciativas, atividades que são desenvolvidas para a garantia da vida dessas comunidades. Então, para quem, né, conhece um pouco o meu trabalho, as pesquisas que eu venho realizando, é sempre muito desse lugar também do território, né, como um espaço, né, que constrói e que propõe as alternativas, né, para resolver e enfrentar, né, o racismo ambiental e enfrentar, né, esse processo de violação de direitos.
Obrigada. Eu tô conversando, gente, com essas duas mulheres potentes aqui. Vou dar para vocês aqui, ó, a biografia delas para vocês conhecerem, né? A Fran tá explicando ali um pouco do trabalho dela, mas é importante que vocês saibam mais. A Ana Tobossi, que tá aqui, Tobossi, é mulher preta, mulherista, nascida e criada na Vila Cruzeiro, que é a favela aqui do Complexo da Penha, no Rio. Ativista militante antirracista, promotora popular de saúde antirracista, educadora popular, atua na coordenação do Centro de Integração na Serra da Misericórdia e também é integrante da comitiva de mulheres negras rumo à COP30 de Crioula. E online, a Ana está aqui presencial, né? E a Fran Paula está online com a gente. Ela é quilombola do Pantanal de Mato Grosso, engenheira agrônoma, pesquisadora em saúde e meio ambiente e coordenadora da Aliança Científica Antirracista, além de doutoranda aqui pela UFRJ. Agora, Ana, a Fran, nessa fala dela, além de falar sobre o trabalho, né, a importância da academia, ela também falou muito sobre o território, né, como é a vida, como eles vivem lá no Mato Grosso, enfim. Agora eu queria que você falasse Serra da Misericórdia, aqui na Vila Cruzeiro. Que espaço é esse? O que tem lá? A Serra da Misericórdia, ela fica no Complexo da Penha. A Vila Cruzeiro é um espaço, a Serra da Misericórdia é o último maciço, né, de Mata Atlântica, na Zona Norte. São vizinhos, né, tem ali, estão limitando. É um território, hoje eu trabalho no OCEM, né, a Ana Santos, que me falou e me fez virar fã da Fran, na verdade, que eu não conhecia. Teve esse papo aqui do início, né, Fran? Ela dizendo que te conhecia. E desse lugar que eu falo muito, né, e ela trouxe também, que é entender o seu território e trazer essa pesquisa acadêmica a partir dos saberes e fazeres daquele lugar, né? Então, a Ana falou muito da Fran, né? A Vila Cruzeiro, ela fica abaixo. Então, dentro do Complexo da Penha, você vai ter várias penhas, né? Assim, são lugares muito diferentes, muito diferentes. Hoje eu estou na Terra Prometida, no SEM, que faz um trabalho incrível. E, por ser um território de favela, é basicamente invisibilizado. O trabalho é tão potente que foi premiado, né? A Ana foi premiada no Periferia Viva, e tanto na premiação quanto votação popular, a gente tem uma dificuldade no território, porque é difícil de acessar, é um território que é colocado em extrema vulnerabilidade, é um local que não possui saneamento básico, é um local que você não tem água, mesmo a terra brotando, água limpa, Lá no Complexo da Penha? Na Terra Prometida. Terra Prometida. Não tem, né? A gente não tem nenhum... O governo não chega, né? Através da polícia, através da violência. Então, o Estado, eu não posso dizer que o Estado ele não chega lá, ele sabe que aquele lugar existe. E para aquele local, aquele território, você imagina hoje... enquanto estão falando em mitigação, aquelas mulheres estão trabalhando com regeneração, porque elas estão reflorestando a mata, né? E a violência ela é tão grande, e aí olha os absurdos que traz esse racismo ambiental, né? Num território que tem uma floresta de pé, reflorestado por mulheres, com quintais produtivos, como Dareildes, com horta, que estão compostando, uma organização que tem um biodigestor que vai produzir gás a partir de uma composteira. E a gente não tem nada. Você vai chegar lá e você vai ver todo um trabalho e você não vai ter nada que venha do governo. Nós passamos por uma violência muito grande, né? O Complexo da Penha, o território, a Terra Prometida está a uns 10 minutos do local onde aconteceu de fato, né, o massacre. Embora aconteceu aqui, aconteceu ali, e a gente sabe onde aconteceu. E nós vimos, né, com muita tristeza, uma reportagem no Fantástico falando sobre, nomeando a Serra do Crime. E isso foi uma violência, assim, absurda.
né? E aí, quando eu digo que o racismo ambiental ele tem outras faces, é por conta disso. Porque a gente está falando em várias coisas, em várias formas de mitigar e tal, que eu nem acredito mais em mitigação, eu acho que a gente precisa passar para regeneração de fato, né? Porque o colapso ele está aí. Mitigar é reduzir, Isso. né? Só pra Então, a gente precisa entender que não temos mais esse tempo de procurar reduzir. A gente precisa transformar, a gente precisa regenerar. E aí você imagina num território onde mulheres negras estão ali, nessa estrutura que eu disse, que é totalmente, com total ausência de políticas públicas, né, de qualidade. Você imagina um local que uma criança tem que andar de 30 a 40 minutos para chegar numa escola. Nós tivemos agora essa onda de calor, né, com números de 2.000 atendimentos assim, em 2 dias, né? E essa pessoa, ela tá andando esses 30 minutos para lá, 40 para cá, quando chega em casa ela não tem uma água. E aí você veja o Fantástico. Pode falar o nome do canal? Pode ficar à vontade. E aí você vê a TV Globo num momento de um massacre, de um extermínio, de uma violência absurda e eu posso afirmar que é uma violência absurda porque o nosso país ele não tem pena de morte, então, independente do que seja, obrigação do Estado é estar ali, prender e fazer o que tem que fazer, ver aquilo tudo, e aí na mesma semana você tem uma emissora dizendo que ali é a Serra do Crime, apagando todo um trabalho, porque quando você marginaliza ali, criminaliza aquele espaço, você também está apagando todo o trabalho feito por aquelas mulheres. Porque o que tem que chegar, ninguém vai lá não, porque ali só tem pedra. Ninguém vai lá não, porque lá só tem crime. Sabe? E todo esse trabalho pelo território, com o território, a partir do território, de tantas tecnologias. Há 15 anos atrás eu conheci meu primeiro banheiro seco, que foi com a Ana Santos, que utiliza até hoje. A estrutura, você não faz as necessidades na água, né? Então existe todo um processo ali de uma organização que a própria organização é sustentável. Então, assim, quando eu fico falando todas as vezes que tem várias formas de racismo ambiental, é por conta disso. Quando a gente fala em ilha de calor, na favela, a favela sofre com as ilhas de calor porque não tem árvores. Se você fizer uma pesquisa, é basicamente isso que você vai encontrar. E aí você encontra uma favela com uma floresta de pé, sendo cuidada, sendo tratada, onde você não tem uma Secretaria do Meio Ambiente, onde você não tem o Estado, onde você não tem política nenhuma para que aquilo aconteça, que fomente aquele trabalho, sendo criminalizado. Então, desculpa, você tem que me sinalizar o meu tempo, por favor. Aqui a gente não tem tempo, aqui a gente tem lugar de fala, aqui é para escuta ativa, aqui é para troca. Então é para você trazer realmente a realidade, o que vocês vivem, para que, quem sabe, a gente consiga alcançar o poder público para contribuir, para fazer a parte dele nesse sentido. E também outras instituições, organizações e pessoas como a Fran, que está acompanhando a gente, que está participando do nosso programa, possam pensar também alternativas entre mulheres, como sempre é feito, né? Sim, porque são as soluções, mulheres, né? As soluções estão sempre à frente, né? E aí, pensando nesse lugar, né? Nesse território que é muito diferente da própria Vila Cruzeiro, em acesso, em escola, em tudo, né? E pensando na grandeza desse trabalho, eu fico até me repetindo, porque... Acho que eu parei de ouvir. É muita potência que tem lá. Exatamente. E esse apagamento. Na COP, eu senti muita falta, assim, eu tô avançando um pouco, mas eu vou retornar, tá? De você ver como é que as mulheres são apagadas, né? Porque, assim, de instituições comandadas por homens não pretos, com lugar, né? Com não sei o quê, com fala, com não sei o que lá. E esses territórios, com essa potência, não ter visibilidade, e quando aparece, é para ser criminalizado, sabe? Porque em momento algum
ninguém sobe o morro para ver. Então, se eles chegam para matar, para atirar, eles sabem que aquele lugar existe. Só que ali existem uma riqueza natural incrível, né? Enquanto a gente está a gente está pensando em não ter mais água no mundo, né? Então a gente está caminhando para isso. Aí você passa num lugar que está brotando água do chão. A gente ainda tem uma mineradora explodindo pedra e matando pessoas a gente perde pessoas com problemas de respiração e aí não se sabe o porquê, né? E em pleno século XXI, a gente pensando, como é que está pensando em sustentabilidade, como é que está pensando em saúde planetária, de que forma e para quem, né? Então a gente está cuidando do planeta, mas para quem ficar nesse planeta? Porque os jovens pretos são massacrados, assassinados, executados, com esse número absurdo. As mulheres negras que não têm direito ao sofrimento, à memória, ao luto, adoecem, morrem também. As pessoas no entorno, todas adoecidas, com problemas respiratórios, né? Com problemas respiratórios e tudo mais. Então a gente está lutando para deixar esse planeta para quem? Porque eu continuo achando que não é para gente, sabe? É chamar a gente para uma conversa e se a gente não tiver muita certeza do que a gente está fazendo, a gente vai continuar trabalhando para o outro, para o não preto, para o não negro, porque a gente está se acabando ali. Tem uma pesquisa do IBGE muito interessante que foi divulgada aí a partir do censo de 2022, que fala que em todos os 20 municípios brasileiros mais populosos, a população que não é preta, né, tem mais acesso a abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta seletiva de lixo que a população de cor ou raça preta, parda e também indígena, né? E além disso, esse dado também traz que 83% das pessoas brancas tem esse esgotamento sanitário considerado adequado. Então, eu coloco isso a partir da realidade que você trouxe, que você contou lá do complexo, né, da Penha. A Fran também traz essa contribuição. Agora, Fran, a partir desses dados, né, a gente tem aqui uma instituição, tem aí o IBGE trazendo esses dados para a gente. O que isso impacta na saúde, na qualidade de vida da população? Então, eu acho que os dados são importantes também, por mais cruéis, né, e ruins, né, que eles possam demonstrar um cenário, eles são importantes para que o Estado possa criar políticas públicas, né, específicas, né, para essas populações que estão mais expostas, né, a esse processo, né, do racismo ambiental e, consequentemente, adoecimento, né? A gente sabe, né, que existe, né, indicadores de saúde, né, nas periferias, né, em favelas, né, em grandes centros, na zona rural também, né, que apontam, né, que a ausência de políticas públicas, né, voltadas para, né, a qualidade ambiental, o acesso, né, à água, né, acesso a saneamento, né, são os principais vetores, né, de doenças e adoecimento nessas populações. Então, o que é preciso também fazer é como esses dados podem desdobrar políticas e ações que possam associar, né, a saúde dessa população, né, à exposição a contaminantes, né, à exposição a resíduos, né, químicos, né, e que levam essa população a uma maior vulnerabilidade em termos, né, de saúde pública. A gente tem discutido isso no âmbito, né, dos debates, né, em torno de saúde, né, das conferências, né, e também da própria cobrança, né, junto ao Estado brasileiro para adoção de ações que possam não tratar a saúde, né, fragmentada, né, das questões ambientais e das questões sociais que, né, os nossos territórios e que essa população, né, está expostas, né. Eu falo isso porque o IBGE também fez, né, de 2022, o primeiro censo, né, da população quilombola no nosso país.
né? Então, isso é muito importante do ponto de vista histórico, mas também de direitos. Se você não tem esses dados, né, dificilmente você vai ter ações sendo elaboradas ou pensadas pelo Estado para essa população. Então, foram grupos e são grupos sociais que sempre foram negligenciados, né, pela nação, né, enquanto nação, enquanto, né, sociedade brasileira. Então, a gente tem visto, né, nos últimos anos, um avanço, né, principalmente na melhor quantificação desses impactos. A gente precisa, não é suficiente, mas no nosso caso da população quilombola, a gente né, reconhece, né, que este movimento de mapeamento, né, e do próprio censo quilombola, né, que foi produzido pela primeira vez no nosso país, né, trouxe um pouco dessa realidade, né, dessa população, dos principais impactos, né, socioambientais sobre os territórios quilombolas. E a gente espera que com isso, né, o Estado brasileiro, o governo, né, os ministérios da saúde, Ministério, né, do Meio Ambiente possam elaborar e criar políticas públicas que possam resolver nessas questões, mas, sobretudo, políticas públicas que escutem, né, as vozes, né, do território. Por que eu falo isso? Porque a Ana trouxe, e aí dialogando um pouco, Ana, com o que você trouxe sobre a COP, né, eu acho que a COP 30, se a gente for parar para estudar e analisar ela e refletir, ela expôs, né, o racismo ambiental no Brasil dentro desse processo de institucionalização pelo Estado brasileiro, né? Porque expôs as contradições, né, do país. E a gente, né, que está acompanhando e incide também, né, enquanto sociedade civil em alguns espaços, eu estive na COP também e pude fazer um pouco de análise da ausência da participação das populações que mais são impactadas, né, pelas questões ambientais, né, no nosso país. Então, uma baixa, né, participação da população indígena, da população, né, negra, da população quilombola, já diz muito, né, de como que o Estado brasileiro reproduz, né, o racismo ambiental. O racismo ambiental também é sobre uma não escuta e sobre não participação. Se essas populações que mais sofrem esses impactos, né, ambientais não são escutas, né, você está reproduzindo, né, um racismo ambiental. Né? Então, como é que... então, para mim, a COP 30 foi, né, um espaço também, né, que expôs essas contradições. Contradição, né, principalmente quando, né, nós mesmos, né, do movimento quilombola, tivemos muito trabalho, tivemos uma incidência, né, forte junto, né, ao Itamaraty, junto ao governo, né, brasileiro, para tentar garantir a participação, né, das lideranças e da população quilombola na COP. Um absurdo, né, principalmente considerando, né, que um dos primeiros documentos ou slogan dessa COP né, tratava, né, de um chamado, né, mutirão pelo clima. A gente produziu um manifesto, inclusive, fazendo uma crítica a isso, né, porque mutirão é uma filosofia, uma perspectiva de povos, né, de sociedades coletivas, é uma palavra indígena, é uma perspectiva de comunidades, né, coletivas como quilombolas, e foram os grupos que menos tiveram incidência no debate sobre a política climática no Brasil. Né? Então, o quanto que é incoerente e contraditório, né, o Estado brasileiro também fazer um chamado de mutirão pelo clima sem as pessoas que fazem mutirão. Aqui no Mato Grosso, aqui no nosso território, a gente chama de muxirum, né, que é uma prática, né, coletiva de organização da vida, né, de trabalho agrícola, né, de trabalho, né, na comunidade para todo mundo, né? Então, um pouco do que pensar e como a gente também vai
identificando e falando de como que, né, essa estrutura do racismo ambiental ela também está dentro, né, dos espaços das não políticas públicas, da não escuta às populações para os caminhos, né, para a agenda climática e ambiental do nosso país. Fran, obrigada pela sua fala. O Ana, ela trouxe ali muito, ela falou sobre a COP, né? Trouxe a posição dela, o olhar dela também de mulher que esteve presente, assim como você. Qual a avaliação que você faz desse grande encontro global que teve e quais são, já temos resultados práticos a partir desse encontro? Como que você, uma comunidade que é de uma comunidade, é de uma favela, o que você contribui com a gente nessa fala? Eu concordo em tudo, com tudo que o Fran trouxe, né? Mas eu não vou negar que foi um avanço. Enquanto uma mulher preta favelada, você chegar numa comitiva com 15 mulheres negras, né? Com atuações diferentes. E eu não coloquei, eu também sou uma mulher de axé, eu sou uma mulher, eu sou de Oxum, né? Então nós conseguimos juntar essas mulheres, chegar lá, né? Já tinha feito, a Crioula já estava nessa organização, né? De incidência política. E eu fiquei bem assustada quando eu olhei lá, né? Os financiadores, os apoiadores, aí assim, negócio em Itaipu. Eu pensando, será que é hidrelétrica? Será que não é? E tava tudo lá, muito bonito, né? E aí tu começa a dar aquela olhada, assim, cadê as pessoas, cadê os nossos pares, né? Então, assim, nós estávamos numa comitiva de mulheres negras, 15. Porque Crioula levou, a gente teria condição? Não, não teria. Eu não teria. Foi histórico? Sim. Por estar nesse lugar, que sempre foi negado, ter essa possibilidade, isso aguça também, porque aí assim, como é que a gente faz agora mais? Para falar mais Chegamos alto. até aqui. Isso. E aí como é que se a gente conseguisse juntar outras mulheres negras para estar aqui nessa incidência, foram feitos alguns encontros, Crioula, movimentos negros, Coalizão Negra por Direitos, e aí assim, primeira vez, né, em toda a história de COP que foi incluído o termo afrodescendente. Ora, como é que eles não sabiam que existiam, que nós existíamos, no caso? Será que é irrelevante? Não é irrelevante. Mas a partir do momento que você coloca, você consegue estar no texto principal ali, um termo, alguém vai ter que falar quem é essa gente. Ou não. Não dá para fingir que não conhece, que não sabe que existe, né? Exato. Então, eu acho que falta ainda mas seria uma questão até de inteligência, né? De quem está se colocando nesse lugar de solucionar problemas e resolver o mundo, ouvir a população negra, quilombola, indígena. Porque eu vendo lá, né, a manifestação dos indígenas, quando eles meteram o pé na porta, aquilo assim por dentro, de essa casa é nossa, esse espaço é meu, né? Assim, sem fomentar, assim, guerras e nada não, sabe? Mas é se colocar essa casa é minha, vocês estão fazendo o que aí, né? E entrarem, e isso reverberou. Então, eu já fico pensando assim na próxima, mas entendendo que como é que você está numa COP e você não vai pautar combustíveis fósseis? Como é que você resolve o problema do planeta com capital, se o capitalismo está acabando com o planeta? E como é que você não tem a inteligência de ouvir quem sempre teve essa relação com o planeta, né? Porque quem é que... Eu digo assim, gente, enquanto uma mulher de matriz africana, eu sempre fui ambientalista, eu sempre, desde que nasce, porque você cultua rio, você planta, você precisa da erva, você tem uma outra... A natureza, ela não é um recurso financeiro, é o que nos sustenta, entendendo
nesse sustento como um modo de vida mesmo. E aí, se você pega a população quilombola, os indígenas, é a mesma coisa. E como é que nós vamos resolver? Não vamos. E se fossem inteligentes, olhariam o nosso modo de viver. Eles aprenderiam com a gente para replicar. Porque eu acho que eu penso que a única forma de fato de salvar o planeta é olhando, fazendo esse movimento Sankofa, sabe, de olhar para trás e ver como é que essa gente sobreviveu e resistiu, porque a gente dá aula disso. E como é que a gente consegue ter esse respeito? Como é que a gente não tenta dar uso infinito para recurso infinito? Porque tudo que esgota, né? Então a COP ela trouxe uma grande esperança, né? De como é que a gente pode se juntar para engrossar as nossas vozes, mas sem tirar o pé do chão, né? Sem perder o capital, ele não vai solucionar. E a gente viu, né, Fran, que era uma coisa assim, tipo, surreal, tá? Então ainda não é, eu acho que ainda não é isso. Se o planeta depende disso, a gente está lascado, tá? Mas se eles aprenderem com a gente, eu acho que a gente tem salvação. Fiquei sem palavras agora, porque é justamente isso, né? É o aprendizado, é a troca, é o compartilhar o conhecimento. Não dá para abrir mão do conhecimento ancestral e pensar só em novas tecnologias, enfim, tem que ser junto, não há outra maneira. Não há outra maneira, como eu vejo também compartilho dessa visão. Quer complementar, Fran? Não, eu gostaria só também de dialogar com essa, né, o que você traz, Gabi, sobre como a gente associa, né, conhecimento, né, ancestral com tecnologia, né, e com esse debate todo, né, de mitigação, adaptação climática, que são as palavrinhas aí, né, que institucionalizadas, né, que estão sendo discutidas aí pelo Brasil, mas a nível, né, global também. Eu acho que é uma perspectiva mesmo de compreensão, né? Primeiro que, né, a gente tem que romper com uma compreensão de que conhecimento ancestral é algo, né, atrasado, né, algo, né, que não nos serve, né, não serve, né, à modernidade, né, à atualidade. Né, muito pelo contrário, né, o que tem de tecnologia, né, dentro de conhecimento ancestral é algo, né, imensurável. Falo a partir também das pesquisas, né, que eu venho realizando nos territórios quilombolas, que apontam várias, né, tecnologias, né, que a gente, né, denomina, né, ancestral, né, em algumas pessoas e alguns, né, falam em tecnologia social, né, que são desenvolvidas e que foram desenvolvidas ao longo do tempo, né, nesse território. Portanto, né, pensar em ações para adaptação climática, né, a gente não deve ser pensada e começada do zero, né, como se fosse agora vamos, né, adotar uma política de adaptação né, para as mudanças climáticas no Brasil. Né, a gente precisa considerar que já tem muita coisa, né, desenvolvida e que foram adaptadas ao longo de anos e séculos, porque, né, o fenômeno, né, de mudanças climáticas, de aquecimento global não é de agora. Né, e as nossas populações indígenas, quilombolas, né, populações, né, afrodescendentes, são as populações que mais, né, adaptaram, né, para sobreviver, né, para resistir, mesmo diante de um estado mínimo, né, de uma presença muito omissa do Estado junto a essas populações, né. Então, é importante pensar em conhecimento, né, tradicional, ancestral, como caminhos, né, para o futuro. Né. Tem um artigo, né, que eu publiquei o ano passado, né, para uma revista sobre alimentação e mudanças climáticas, né? E eu já trazia um apontamento
de que os modos de vida nas comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, trazem apontamentos para o futuro sobre, né, produção de alimentos saudáveis, sobre soberania alimentar, sobre convívio com a natureza, sobre manejo, né, de agroecossistema e de sistemas florestais. Né? Então, para e pensa, eu tenho comunidades quilombolas na Amazônia que fazem um manejo, né, dessa biodiversidade da floresta, né, dos rios, né, há séculos, né, e vivem no mesmo local há 200, 300 anos. Então, pensar em medidas métricas de sustentabilidade é olhar para esses territórios, né, que para mim não existe nada mais sustentável do que um quilombo que ainda, né, produz alimento, né, que ainda consegue, né, se organizar e manter suas práticas ancestrais vivas até o dia atual. Né? Então, como que a gente também rompe com percepções sobre o meio ambiente, sobre tecnologia, sobre práticas, né, que são ainda muito também importadas de fora, né, reproduzem ainda uma visão muito colonial de definições e conceitos que não cabe a nós, né, que não, né, nos representem, muito menos né, tá promovendo soluções, né? Então, acho que é isso, como pensar em soluções que sejam enraizadas, né, com o que o Brasil é. População, né, afrodescendente, população quilombola, população indígena não pode ser tratada como minoria num país que é o Brasil, né? A gente está falando, né, de mais de 50% da população brasileira. Portanto, políticas ambientais não podem, para o país, não podem trazer esses grupos e esses territórios como recortes sociais ou né, porque é contraditório. A gente está falando do país, né, muito diverso em termos, né, populacionais e não dá para pensar em trazer essa discussão de forma pontual. Ela tem que estar na centralidade da política ambiental, né, do Brasil. Né? Se a gente quiser, de fato, né, olhar com mais para a realidade, né, como ela é. E é um pouco disso, né, que eu queria trazer, porque vejo que a gente precisa romper também com algumas conceituações, ou no ponto de vista também epistemológico, porque são conceitos que são levados para dentro das ações e de políticas públicas que estão reproduzindo, né, violações raciais e coloniais até os dias de hoje. Fran, eu quero te agradecer por essa sua fala, Ana também, porque a gente está chegando ao encerramento do nosso papo, que foi, assim, muito enriquecedor, muito contundente também, e trazendo aí a realidade, a perspectiva do olhar de vocês sobre essas comunidades distintas, né? Que é isso, cada lugar tem a sua especificidade, a sua necessidade, as suas carências e também as suas potências. Tanto é que nós estamos conhecendo hoje um pouco mais do trabalho desenvolvido aqui pelas mulheres lá do Complexo da Penha, lá da Terra Prometida, também aí do trabalho que você desenvolve no Mato Grosso, aí no Paraná, junto com outras mulheres, junto com uma equipe plural. Então, eu quero agradecer muito. Ana, alguma consideração final que você gostaria de fazer para a gente poder encerrar? Eu quero agradecer. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês, parabenizar por essa iniciativa de dar voz, né? Obrigada. Eu acho que é isso, você ter voz, ter esse poder de falar. Então, assim, eu estar aqui, para quem não conhece, vai conhecer, e aí, de repente, já pesquisa o trabalho daquelas mulheres, aquele território. Então, a gente consegue pensar, né, nessas transformações a partir de nós, a partir de uma mulher apoiando a outra, enquanto pretas, e aí eu estou muito feliz, gente, muito feliz mesmo, gratidão. Eu que te agradeço, obrigada aí pelos elogios. Meu trabalho aqui é amplificar a voz de vocês, todo o conhecimento ancestral, acadêmico, de vida, de realidade, e é isso, vamos juntas, Ana. Fran,
alguma consideração final, alguma coisa que a gente não abordou, mas que não dá pra gente encerrar sem falar? Não, acho que, né, só mesmo pensar na importância mesmo, né, desse diálogo, né, permanecer aí em diversos espaços, né, da sociedade, né, seja no território, né, seja nos meios de comunicação, seja na academia, né, é preciso, né, desse muxirum, eu vou usar essa palavra, né, de fato permanente na prática, né, pelas pessoas que vivem e fazem, né, ações, né, pela vida do planeta, né, a gente que está aqui no Quilombo, né, aqui no Pantanal, a gente não está, né, se organizando e vivendo só para nós, né, é uma perspectiva também de viver comum, né, do bem viver, né, que é muito também usado, né, enquanto perspectiva para o futuro. E só agradecer mesmo o encontro com a Ana, né, dizer, né, que também o trabalho que vocês fazem, né, e a resistência, né, e essa incidência permanente aí no Rio de Janeiro não fica só no Rio de Janeiro, né, referência no Brasil todo, né, e é muito importante essas pontes, esses encontros para a gente ir fortalecendo, né, esse, né, combate ao racismo ambiental, né, e construir perspectivas, né, de sobrevivência para o nosso povo mais dignas, né? Então, eu só agradeço, Gabi, também pela oportunidade, por conhecer o programa, né, e que a gente possa aí se aquilombar, né, pegar essa filosofia, esse modo de vida do quilombo, né, para a gente ir se fortalecendo, né, cada vez mais. Então, um abraço para vocês, né, eu estou aqui no Pantanal, a gente está num período de chuva, né, então o bioma, né, está pulsando também de vida, né, isso significa, né, alimento, né, na mesa das populações, mas sobretudo também equilíbrio, né, ambiental que o planeta e que a sociedade tanto precisa. Então, gratidão e a gente segue, né, à disposição para contribuir e se aquilombar aí com mais mulheres, né, pretas, quilombolas, né, por esse Brasil. Bora juntas. Quer mandar beijo, Ana? Quero. Ô, Fran, não esquece, é março, né? Março estarei. Isso, Fran vem aqui para o Rio de Janeiro. Eu quero aproveitar e convidá-las, né? Março é a minha qualificação. Eu acho que eu falei rápido, mas é na Rural, tá? É a Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sei que tem isso aí. Porque o FRJ. Né? Então, ali no CPDA eu vou estar, né, apresentando um pouco mais esse trabalho sobre muxirum, sobre métodos, né, coletivos, né, de produzir pesquisa e ciência nos territórios quilombolas. E eu quero convidá-las também para estar. A gente vai fazer uma conversa sobre quilombos, sobre, né, perspectivas contracoloniais no Brasil. E o mais importante, poder compartilhar também um pouco com vocês das ações que os territórios, né, vêm fazendo, né, de resistência, de promoção da vida, saúde, alimentação, né, e conservação ambiental. Aí manda um beijo para Ana, né? E eu espero que a gente possa também, né, chegar aí no chão, né, da Serra da Misericórdia para poder fortalecer ainda mais o trabalho de vocês. Eu quero mandar um beijo para a comitiva de Crioula. Um beijo, um grande agradecimento à Lúcia Xavier, deusa maravilhosa. Um beijo para a minha parceira de luta, Ana Santos. Uma mulher maravilhosa, incrível, que você precisa conhecer. Não, quero conhecer. Vamos trazê-la aqui, por favor. Marcele Oliver. Marcele, que querida. Ela é incrível, né? E para vocês, mulheres pretas, lindas, negras no meu coração, que eu amo muito estar junto e aprender com vocês todas. Um beijo. Tá joia, Ana, muito obrigada. Fran também. E agora chegamos ao final e aí eu te faço uma pergunta depois de tudo que você ouviu, que você acompanhou aqui. Na sua cidade, o calor e as chuvas intensas, ela atinge as pessoas da mesma forma? Reflete aí. Compartilha comigo lá nos comentários. Vamos conversar. Vem cá, vamos conversar. E assim encerramos mais um Empoderação. Obrigada por acompanhar. Tchau, tchau.